Atenção, vascaínos. Ao Vasco nada. Tudo! Então como é que é? Casaca, 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 casaca. A turma é boa, é mesmo da fusaca. Vasco, Vasco, Vasco. O que é provável que aconteça? Bom, esse cenário já está desenhado. É provável que haja uma dificuldade muito grande de fluxo de caixa no mercado como um todo. Essa dificuldade, evidentemente, irá gerar consequências para o mercado de futebol. Isso é inafastável, a gente não vai conseguir passar dessa história ilesos. Se a gente imaginar que um clube de futebol teria, vamos lá, imaginar aqui, né, 4 fontes principais de receita, seria a televisão, os patrocinadores, a realização dos jogos e o planejamento de sócios. Todas essas receitas vão ser diretamente atingidas por essa hecatombe. A televisão, porque você vai ter uma diminuição do número de partidas. Se você tem uma diminuição de número de partidas, os patrocinadores da própria televisão vão começar a questionar. Peraí, eu paguei para tantas partidas, tantos jogos, tanto tempo de exposição, né? O Campeonato Brasileiro, uma hipótese aqui, um exemplo. Eu paguei para 10 meses de exposição na televisão e o campeonato vai durar 6. Então, evidentemente, o meu valor tem que ser modificado. Se esse cara modifica a fonte de receita da televisão, a televisão vai querer conversar com os clubes também. A gente já está imaginando que esse cenário possa se desenhar dessa forma. Por outro lado, os patrocinadores diretos do clube têm a mesma questão. Eu paguei para ter um determinado grau de exposição da minha marca. Aliás, esse cara tem 2 problemas. Ele não só pagou para ter um determinado grau de exposição da marca dele, como ele também vai ter problemas de faturamento nos negócios próprios deles. Quer dizer, então esse cara também vai ter dificuldade neste momento de alocar valores para determinadas funções. A receita de jogos vai ser interrompida a partir do momento que se os campeonatos foram paralisados. Você não consegue mais gerar receita com as partidas e você tem a questão dos sócios. E neste momento talvez possam se mostrar a bola de salvação do clube. Quer dizer, o sócio do Vasco hoje que conseguir se manter pagando presente ali, mantendo o seu plano de sócio, ele gerará uma sobrevida no clube. Isso é um diferencial que o Vasco tem hoje, a despeito de outros, enfim, mas o Vasco tem esse diferencial. Mas nós também sabemos que um número muito grande desses sócios sofrerá consequências econômicas, da mesma forma que os patrocinadores, e a televisão e todo mundo. Então, a gente também não tem ainda uma projeção de quantos dos sócios conseguirão, mesmo querendo, manter a situação junto ao clube. A nossa esperança é que isso seja um esforço hercúleo de todos, mas nós não sabemos quantos poderão fazer. Então, evidentemente, haverá uma alteração drástica no cenário de receitas futuras. Flávio, a atividade judiciária ela é reflexa, né? Ela é reflexiva. Alguém tem que fazer algum tipo de pedido para que haja uma manifestação do poder ao contrário. É possível que alguém faça isso hoje? Sim, possível é. Tem como controlar isso? Não, não tem. É provável que obtenha êxito? Não, não é provável. Pode acontecer, mas a probabilidade é baixa. O que nós tivemos, por exemplo, no clube, que foi uma surpresa bastante desagradável, foi um requerimento anterior ao fechamento do judiciário, que nos foi entregue após o fechamento do judiciário. Ou seja, diminuiu a nossa margem de manobra de apresentação de algum tipo de atividade judicial no sentido de questionar processualmente a viabilidade ou não daquela situação. A gente não imagina que isso venha a se concretizar, mas foi muito desagradável e não é a hora desse tipo de situação ocorrer. Repito, nós temos uma nova ordem econômica imposta, que ela não é imposta pelo clube, ela foi imposta por uma situação excepcional de interrupção de faturamento. Nós não estamos preocupados exclusivamente com o clube. O clube tem outras obrigações internas, inclusive com seus próprios colaboradores. As pessoas precisam entender que este momento é um momento de excepcionalidade. Eu passei o meu domingo aqui em casa em videoconferência com alguns clientes fechando negócios, interrompendo as atividades empresariais. Esses caras têm empregados, bicho.
Quer dizer, a situação ela é pavorosa e as pessoas precisam entender isso. Olha, mudou. Segura tudo, porque as coisas vão ter que ser readequadas a uma nova lógica. Não adianta hoje cobrar de quem não vai conseguir pagar. E se não há dinheiro circulante, se não existem atividades que justifiquem patrocínios, televisão, jogos com venda de ingressos e associações, os clubes não vão ter receita. Se os clubes não vão ter receita, como é que eu readequo os meus compromissos futuros? Tudo bem. Mas o que eu faço com os meus compromissos passados? Que é exatamente o que está sendo administrado hoje. Essa é uma pergunta que não tem resposta. Então, assim, isso não resolve. Simplesmente extinguir não vai resolver. Então, alguma solução tem que ser apresentada. E todos vão ter que sentar à mesa e conversar claramente, claro e francamente sobre isso, sem suscetibilidades ou política, né, como você mesmo colocou. Esse requerimento está em juízo, feito pelo Sindicato dos Clubes do Rio de Janeiro, pelos sindiclubes, a gente está acompanhando, mas você tem um momento estacionário no processo. A última decisão não era favorável à liberação e o judiciário está parado. Então, assim, eu imagino que o sindicato tenha movimentado alguma coisa também, mas é o que eu falei, a interpretação de caso de vida ou morte, ela é muito específica, ela é restrita para situações de plantão. É impossível que isso aconteça? Não é impossível, mas é muito mais difícil do que numa condição de normalidade que nós não temos hoje. Então, assim, agora é a hora de fazer? Não, já foi feito, a gente só está esperando a resposta. Quando é que sai? Não sei. Não sei quando sai. É positivo ou negativo? Não sabemos. Estamos aguardando, como todos. Só assim que as competições foram paralisadas, o dono do Azeite Royal deu uma entrevista confirmando que havia procurado os 4 grandes do Rio, com quem havia fechado o patrocínio para a temporada, para comunicar que estava rescindindo o contrato. A justificativa é de que o contrato com cada um desses clubes dava essa oportunidade de rompimento ou de rescisão do contrato, caso a marca dele não fosse exposta. E na primeira oportunidade ele acabou por rescindir os contratos com os 4. Conversei com dirigentes dos 4 grandes do Rio, ouvi de um dirigente importante do Botafogo que a Azeite Royal não tem essa oportunidade de rescindir o contrato, que o contrato do Botafogo é diferente dos outros, até porque é um contrato master, daquela propriedade principal na camisa, e isso vai dar pano para manga. Vi hoje que o Flamengo já decidiu recorrer à justiça contra a Azeite Royal, por conta do quebramento do vínculo, e do Vasco ainda estou aguardando cenas dos próximos capítulos, mas queria dividir com quem está nos assistindo os valores a que o Vasco teria direito por esse contrato. O contrato de uma temporada previa um pagamento de R$1.700.000. O Vasco já recebeu 400 mil, esse primeiro depósito foi feito no mês de janeiro. No mês de abril, olha que azar, a gente está a poucos dias da virada do mês. No mês de abril estava previsto um novo pagamento de mais R$400 mil. E aí, em julho, mais 400 mil, em outubro, 250 mil, e em dezembro, outros 250 mil, que totalizariam esse 1.700.000. Vasco tem direito a só 400 mil, tem 1.300.000 a ver, ou que pode ter sido perdido. E aí, numa época de crise, de dificuldade financeira, de pouca grana, qualquer dinheiro é bem-vindo, qualquer perda é lamentada. Eu tenho conversado com bastante frequência com uma pessoa que cuida do departamento de futebol, que tem participação importante nas grandes decisões, e essa pessoa me conta de toda a dificuldade que é comandar o Vasco sem dinheiro, porque é um clube extremamente tradicional, um clube de uma camisa gigante, é um clube, Flávio, e aí, putz, talvez o que mais me doa à distância, é um clube que tem no torcedor um cara muito disposto a ajudar. As demonstrações de afeto e de participação do torcedor do Vasco para com o clube nos últimos meses foram sensacionais. Aquela história do centro de treinamento com doações, o CT saiu do papel por causa de doações milionárias de torcedores. Depois, o sócio torcedor que fez do Vasco o clube na primeira colocação de sócios torcedores. Então, a gente percebe um torcedor vascaíno muito disposto a ajudar. Só que aí você se coloque na pele do dirigente. A receita já é pouca.
os gastos nem são tão altos, mas os gastos existem. E as poucas receitas que você tem, algumas delas bloqueadas, outras delas nem chegam ao clube. O presidente Alexandre Campelo havia prometido em dezembro do ano passado, antes da saída dos jogadores para o período de férias, que quitaria boa parte das dívidas, não aconteceu. Os caras já saíram bravos para as férias. Na reapresentação do elenco, uma nova promessa que também não foi cumprida, e não cumprir aquilo que você promete para jogador é algo que pega muito mal. Até por isso os jogadores decidiram fazer esse período de greve de entrevistas, né? E nem tem dado entrevistas ainda. Ao menos recentemente teve o pagamento de uma parte do 13º, mas ainda tem muita coisa a ser ajustada, né, cara? E o grande ponto é de onde tirar receitas, como criar novas fontes de receita, especialmente nesse momento sem futebol. Isso complica ainda mais, porque você não tem o sócio torcedor, você não tem bilheteria, você corre o risco de perder patrocínios, como a gente já falou agora há pouco, e os boletos continuam chegando. Tem o boleto da água, tem o boleto da luz, tem salários de jogadores, direitos de imagem. Vai ser bem complicado para Alexandre Campelo e companhia nesses próximos meses ou semanas. O Vasco perdeu para mim uma baita oportunidade de mudar seu patamar em janeiro. E aí eu vou trazer informação de bastidor para o Vascaíno. Eu imagino que o Vascaíno vai ficar bravo, mas seguinte, um representante da OATB, que é uma empresa de agenciamento de clubes, de jogadores e de técnicos no futebol brasileiro, uma pessoa da OATB me ligou para falar assim, temos a representação do como é que é o nome dele? Do Vázquez, peraí, deixa eu pegar o nome é o técnico espanhol que comanda o Independente Del Valle. Eu estava com ele até agora na língua, mas espanhol vale. Miguel Ángel Ramírez. E aí o cara da OATB me ligou e falou, temos a representação do Miguel Ángel Ramírez e vamos começar a trabalhar o nome dele em clubes brasileiros. Falei, tá bom, o que vocês estão imaginando? E o Santos havia acabado de perder o São Paulo. Eu falei, vocês imaginam que vocês vão oferecer pro Santos, né? E ele falou, o Santos está descartado, porque a sombra do Jorge Sampaoli vai fazer com que o trabalho do Miguel Ángel Ramírez seja muito prejudicado. E está acontecendo com o Gesualdo, né? E aí ele me contou que a OATB trabalhava com 2 alvos, Vasco da Gama e Atlético Mineiro. Eram 2 clubes mudando de treinador, o Luxemburgo já havia ido embora no Vasco, e o Atlético Mineiro também alterando sua forma, falava assim Carille, mas o nome do Carille acabou sendo descartado. O Miguel Ángel Ramírez, quem assiste ao Independente Del Valle, é impossível não se impressionar, porque é um clube com pouquíssimo investimento. A folha salarial do Del Valle está na casa de R$1 milhão por mês, é dos times mais organizados do futebol sul-americano. Você enfrenta o time que tem padrão, que marca bem, que ataca com bola, faz pressão, se defende bem. E o detalhe, importante contar, Flávio, que o trabalho do Del Valle está muito concentrado em formação de atletas da base. O Del Valle é o time que mais revela para as seleções de base do Equador. Então, eu imaginei, qualquer um dos dois, o Vasco ou o Atlético Mineiro, que contratar esse cara, vai ter um cara que está acostumado a trabalhar com pouca capacidade financeira, um cara que trabalha muito com a base, tem tudo a ver com o Vasco, que vive revelando os jogadores, é o nome perfeito. Aí, quando me inventam de Abel Braga para ganhar R$450 mil por mês, 150 mil a mais do que ganhava o Luxemburgo, eu falei, não estou entendendo mais nada. Porque o Miguel Ángel Ramírez não custaria os R$450 mil por mês, ainda que quisesse ganhar em dólar. De qualquer maneira, passado já foi, o equívoco já foi cometido, o Miguel Ángel Ramírez agora dificilmente vai aceitar, na metade do trabalho, em meia disputa da Libertadores, voltar a cogitar trabalhar no futebol brasileiro. Eu acho que a oportunidade passou em dezembro e agora ele vai trabalhar com essa alternativa um pouquinho mais para frente. Em relação a salários, como você disse, foi uma das suas perguntas, a gente tem priorizado sempre o pagamento de salários. Então, todo recurso que entra, a gente procura direcionar para pagamento de salários. Você vê que num curto espaço de tempo, nós pagamos um monte, em algumas vezes, partes de salário, quer seja de parcela de 13º, quer seja quem recebe por pessoa jurídica, que a gente chama de PJ, quer seja de salário de quem ganha até 1.800, enfim, todo o recurso que entra a gente está destinando a pagamento de salário. Em relação a isso, eu gostaria de dizer o seguinte, a gente
vem trabalhando no sentido de resolver esse passivo. Como é que você consegue resolver um passivo desses? Aumentando as receitas. E isso a gente tem feito. As receitas, desde que nós assumimos o clube, elas aumentaram em torno de 30% em relação ao período de 2017. Então, é um aumento significativo. E as despesas, nós conseguimos controlar, diminuindo as despesas em relação ao período anterior ao da nossa gestão. Então, isso é uma demonstração clara do comprometimento dessa gestão com esse passivo. E eu tenho repetido, a gente vem pagando, e eu paguei mais meses do que eu estou na gestão. Eu ainda não consegui acabar com esse passivo, com os funcionários e com os jogadores, mas ele vem sendo fruto desse comprometimento, né, da gestão. Naturalmente, quando você entra numa crise dessas, onde você tem comprometimento das suas receitas, isso dificulta ainda mais que você consiga honrar esses compromissos. E a gente tem trabalhado duro para superar esse momento difícil. Esse problema, vários clubes vão enfrentar, não só o Vasco. Ao contrário do que às vezes alguns dizem, na minha gestão, os vice-presidentes têm autonomia sim, mas as decisões são sempre decisões colegiadas, são sempre decisões em que a gente discute, né? Costumo dizer que nem o presidente tem autonomia total, porque eu não posso chegar lá amanhã e tomar uma atitude qualquer contrariando todos os vice-presidentes, porque a gente sempre discutiu as questões. Óbvio que eu sou presidente e em algumas situações a gente acaba fazendo valer a posição, mas tudo é discutido. Então o Zé Luiz vem com autonomia, claro. Eu acho que a gente tem um modelo de gestão em que a gente tem dado ênfase na profissionalização, tem sido assim no patrimônio, tem sido assim na obra e engenharia, tem sido assim no marketing, na finança. Os vice-presidentes discutem, conversam, mas existe abaixo deles um corpo de gestores, de executivos que tocam o dia a dia do clube. Então, é nesse sentido que a gente vai tratar do futebol em parceria, eu, o Zé Luiz, os profissionais que lá estão, tudo muito baseado no diálogo e decisões que devem ser discutidas, né? Óbvio que com autonomia, mas sem ninguém atropelar ninguém. Naturalmente, é natural que quando existe uma mudança, que as pessoas sejam avaliadas, mas não há intenção de chegar tirando esse ou aquele. A intenção é de dar sequência ao trabalho, nada impede que no decorrer desse trabalho uma peça ou outra que não esteja funcionando seja trocada. Isso pode ser com qualquer um. É por aí. Em relação a treinador, o Zé Luiz assumiu já com o futebol paralisado, tem conversado muito com ele, e agora, essa semana, então, já com algum horizonte de decisões, a gente vai começar a discutir, a conversar sobre treinador, sobre estrutura, sobre tudo isso. Eu acho que a gente precisa avançar nisso. Tem se especulado muito aí sobre o treinador, tem se falado muita coisa, mas de fato não existe nada de verdadeiro. Olha, Flávio, assim, eu acho que depende muito, tudo na vida depende muito de oportunidade, né? A gente tem que entender a realidade do clube e as oportunidades de mercado. Eu acho que é isso que vai balizar, né? Então, acho que não tem essa coisa de se é estrangeiro, se é brasileiro. Eu acho que a gente tem que pesar. Se vale a pena trazer um estrangeiro, não é porque um ou outro deu certo, mas a gente tem aí exemplos de vários estrangeiros que não deram certo. Não acho que a gente tem que se pegar nisso, que tem que ser estrangeiro ou que tem que ser brasileiro, né? A gente pode trazer alguém de fora e dar certo, né? Como deu aí com Jesus, com Sampaoli, mas pode trazer outro que não dar certo, né?
Então, assim, é uma questão de analisar oportunidades. Acho que está no momento da gente começar a trabalhar isso. É importante a gente se preparar, né? E aí eu acho que as conversas podem começar e, eventualmente, se tratar de um contrato que tenha vigência a partir da apresentação dos atletas, né? Não faz sentido hoje eu contratar um treinador e começar a pagar ele no dia 1º com o time em férias. Então, eu tenho tempo para trabalhar isso e para que o treinador assuma junto com a apresentação da equipe. Então, Flávio, a gente está sempre monitorando, né? Existem vários jogadores que são monitorados, que a gente tem no radar, mas naturalmente isso depende de algumas questões. Por exemplo, o próprio treinador, né? Às vezes o treinador quer um perfil de jogador, outro treinador prefere outro. Então, eu acho que o ideal é a gente acelerar essas conversas em relação ao treinador para então pensar na possibilidade de reforço. Hoje, eu posso dizer que não tem conversa com nenhum jogador.